Esse vídeo é sobre como eu vendi a minha alma para o algoritmo. Nas últimas semanas eu tenho pensado bastante sobre o tipo de pessoa que tem produzido conteúdo aqui na internet. Eu acho que existem dois grupos. Primeiro são os caçadores de algoritmo, que são aqueles que só estão preocupados com as viralizações. Então eles acabam até repetindo e copiando o conteúdo que já está pronto na internet só atrás de views, de likes, de números, para agradar as métricas. E o segundo grupo são os verdadeiros criadores de conteúdo. São aquelas pessoas autênticas que conseguem criar conexão com você só por ser quem são, que trazem verdadeiro conteúdo novo para as plataformas. Mas se você sair daqui e resolver olhar os meus últimos vídeos agora, eu vou parecer uma hipócrita, porque claramente eles foram feitos pensando em likes e views. Tá, foi isso mesmo que eu fiz. Eu vendi a minha alma para o algoritmo. E esse vídeo é sobre isso. Qual preço a gente está disposto a pagar só para alcançar números maiores? Eu não sei você, mas para continuar essa conversa eu vou precisar de um café. Eu nunca quis me expor aqui na internet. Eu sempre tive medo de me ver vulnerável pra tantas pessoas verem assim. Porque eu acho que a internet, faz isso. Ela te coloca vulnerável pra que os outros possam apontar o que vê em você. Seja críticas, elogios. Mas esse ano, no começo desse ano, eu tive um medo ainda maior, que era o medo de continuar vivendo do jeito que eu tava vivendo. Eu não tava bem fisicamente, eu passei metade do ano com algum problema de saúde. Eu não tava bem mentalmente e eu não tinha qualidade de vida. Eu vivia pra tragar a minha saúde por conta do meu trabalho. Basicamente era isso. Quando eu pensava no futuro, eu não queria viver aquilo por muito mais tempo. E esse medo de continuar nessa situação me fez criar esse canal. Eu tenho muito uma coisa em mente que eu sempre converso com a minha mãe, que é: se eu quero alguma coisa diferente, não adianta eu continuar vivendo do mesmo jeito. Então, em maio de 2018, eu criei esse canal. Mas espera aí que a água ferveu. No dia 18 de maio eu postei o meu primeiro vídeo, que não à toa era sobre o medo de ser julgado ou observado pelos outros. E aí nesse vídeo eu falo que isso é muito mais sobre a nossa mente ansiosa que cria cenários que não existem do que o que realmente está acontecendo. E que as pessoas têm coisas muito mais importantes para fazer do que se importar com você. Mas, nesse primeiro vídeo eu tive 2 likes, o meu e o da minha mãe. Nada fora do normal para um canal que tava começando. Aliás, muito obrigada, mãe. Ela curtiu todos os vídeos de lá pra cá. Eu continuei postando. E cerca de 2 meses depois, esse vídeo aqui estourou. Entenda se estourou como pegou 100 mil views em menos de 15 dias, o que para um canal de 20 inscritos foi bastante coisa. E então muitos comentários positivos vieram junto com isso. E também a sensação de que eu estava no caminho certo. Esse reforço positivo fez eu acreditar que eu tinha entendido o que o algoritmo queria de mim. Foi exatamente aí que eu comecei a me perder. Um parênteses que eu tava pensando aqui é sobre o nosso comportamento perante o olhar do outro. Às vezes a gente pensa que o julgamento é só em relação a coisas ruins, mas às vezes um comentário positivo, um reforço positivo em um comportamento te faz mudar completamente de ideia sobre alguma coisa. Eu acho que isso não é uma coisa ruim, mas é um ponto de atenção que a gente precisa ter. Porque também eu não sei, se esse vídeo não tivesse tido tantos comentários positivos, se eu teria tomado esse rumo que eu tomei. Mas voltando à história, nos outros vídeos seguintes, eu literalmente abandonei a minha essência para agradar essa entidade da criação de conteúdo que é o algoritmo. Quando esse meu vídeo do Ford Ka estourou, muitos outros canais pequenos tentaram copiar esse roteiro, copiaram a thumb, o título, e pra mim a lógica tava ficando muito clara. Então eu comecei a levar 2 coisas em consideração na hora de produzir novos conteúdos. Primeiro, era que eu deveria olhar o que já deu certo no canal dos outros e replicar no meu canal. Então assim, eu não correria tanto risco de fazer um vídeo que ninguém quer ver. E essa percepção, ela não é só minha. Se você olhar a fundo, a maioria dos criadores estão nesse caminho. Inclusive, a própria plataforma indica que a gente faça isso, que a gente veja as tendências e que a gente traga essas tendências pra dentro do nosso conteúdo. O problema disso é que tudo acaba ficando igual. Você bate o olho naquele vídeo, você nem sabe quem foi que produziu ele. As pessoas acham que se mudar um pouco a thumb ou o cenário, isso vai fazer do conteúdo dela super inovador. E não vai. Porque quando você tá se espelhando quase que fielmente ao canal dos outros, você é só mais uma cópia. E você não é a única cópia. E eu tô falando aqui, parece que eu tô super julgando. Na verdade eu tô, mas era exatamente o que eu tava fazendo. Porque é o mais óbvio a se fazer. E não quer dizer que não funciona, tá? Mas cada vez que eu fazia
fazia isso, parecia que eu matava um pedaço da minha criatividade. Era muito torturante, porque eu queria realmente criar coisas novas e eu não conseguia, porque parecia que se eu criasse uma coisa nova, isso daria completamente errado. Era muito arriscado. Parece que o canal que é pequeno, que tá no início, ele não tem direito a ter personalidade. Ele tem que seguir a tendência. Meu café foi bom. A segunda coisa que eu achei que tinha descoberto em relação à produção de conteúdo é que eu precisava manter os temas dos vídeos que mais deram certo. Isso é meio óbvio, assim. O vídeo que estourou, ele trouxe muitos inscritos pro meu canal, logo esses inscritos queriam ver aquele tema. O que me limitou muito na hora de produzir novos vídeos, então eu sempre ficava na temática das finanças. Não é exatamente uma coisa que eu estava planejando pra esse canal, entende? E com tudo isso em mente, sempre que eu postava um vídeo novo, eu ficava grudada no YouTube Analytics, torcendo pra que o algoritmo finalmente gostasse de mim de novo. Era uma corrida incessante por números. Com alguns vídeos isso até funcionou, até que deu certo. Eu tive um número legal de visualizações em relação ao tamanho do canal. O problema é que depois de um tempo eu não conseguia mais me enxergar nos meus próprios vídeos. Eu perdi completamente a minha autenticidade. Eu não sabia mais o porquê que eu tava fazendo aquilo. Nossa, então o que você tava fazendo ali não tem nada a ver com quem você é? Não é exatamente isso, mas se hoje eu te convidar pra tomar um café, com certeza quando eu sentar com você na mesa, eu não vou querer falar sobre os seus hábitos financeiros, sobre o que você faz com seu dinheiro ou aonde é melhor você investir hoje. Eu vou preferir muito mais falar sobre quadros que eu pintei, sobre a minha indecisão entre ter um Kindle ou não. Eu sou muito mais do que a questão dos hábitos financeiros, entende? E isso tava me torturando. Quando eu criei esse canal, a ideia era que ele fosse o reflexo de quem eu sou. E eu não tô limitada a um tema. Eu nunca quis estar, aliás. Se você ler a bio do canal que eu escrevi antes mesmo de postar o primeiro vídeo, tá lá. Conversas sinceras e reflexões profundas. Mas eu tava tomando um caminho de especialista de um assunto que eu não gostaria de tomar. A minha ideia sempre foi compartilhar pensamentos, vivências pessoais que pudessem ajudar quem assiste e criar conexão com quem tá do outro lado da tela. Eu realmente quero criar uma comunidade aqui e não uma comunidade em volta do assunto. Só que ao mesmo tempo eu fico muito preocupada porque parece que isso não é muito bem visto pela plataforma. É um dilema isso. E eu não vou negar que existe uma síndrome do impostor nisso. Eu acho também que eu acabei me apegando a uma temática, a um estilo de gravação, porque parece que os meus pensamentos, exclusivamente os meus pensamentos, eles não são bons o suficiente muitas vezes para gravar um vídeo. Então eu preciso trazer outros elementos para que as pessoas queiram me ouvir. No fundo, eu acho que isso não é verdade, mas isso passa pela minha cabeça muitas vezes. E aí a pergunta que sempre fica é: será que vale mais seguir uma cartilha das métricas, a cartilha do algoritmo, que eu sei que vai dar certo, que eu vou conseguir visualizações, mas não necessariamente criar uma comunidade? Ou será que vale ser autêntica? Criar conteúdo de verdade. Criar do zero, sem copiar ninguém. Igual eu tô tentando fazer aqui hoje. Afinal, isso aqui é meu trabalho agora e eu quero que dê certo. Eu não vou mentir, eu tenho boletos pra pagar. Então eu não posso tomar uma decisão só baseada no meu querer. Até porque a vida adulta não é assim. Aliás, se eu não tiver coragem de ser livre aqui, do que adianta esse lugar também, né? Talvez um dos meus traços mais tóxicos, não o mais tóxico, mas um deles, é que eu gosto de ver o lado bom das coisas. E eu acho que todo esse processo aqui no YouTube me permitiu me ver de fora de um jeito que eu nunca tinha feito. Parar, analisar os meus comportamentos, realmente me ouvir, porque eu consigo me ver falando nos vídeos e tentar me enxergar naquilo. Mesmo que tenha sido um processo difícil, por isso que eu tô há um tempo sem postar, foi super importante. E felizmente aqui é um lugar que a gente pode se reinventar. Então acho que vale a reflexão do que a gente tá disposto a fazer, do quanto a gente vai se perder ou se encontrar em relação ao nosso propósito, à nossa autenticidade. Eu quero me reinventar no sentido que esse canal possa me mostrar na totalidade. Eu sou a pessoa que tem bons hábitos financeiros e que tem uma boa noção sobre isso, mas também sou a pessoa que passa horas pesquisando como se faz um pão de longa fermentação, que gosta de pintar quadros e que gosta de, sei lá, um monte de coisa. Isso pode dar muito certo ou muito errado, mas no final das contas não é só sobre números, não é só sobre métricas, é sobre propósito, conexão, e eu espero que eu tenha conseguido passar essa ideia pra vocês hoje. Que vocês tenham gostado desse vídeo tanto quanto eu gostei de gravar ele. Foi difícil, não vou negar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo. Eu não vou me despedir porque eu te espero no próximo vídeo. Beijo!